Chega de papo de cultura pop e vamos falar de horror agora. Essa Meu notícia é Deus do céu. horrível, tá? Agora vamos pra um filme de terror. Vamos encerrar lá embaixo o papo, tá bom? Mas essa aqui tem que ser dita. E não é porque a gente quer só mostrar mais um casal de pastor fazendo merda, não. É porque o bagulho é bizarro mesmo. Aconteceu... Bom, Load, vai lendo aí enquanto eu preparo o meu estômago e o seu de casa aí, Tá vai, bom. mano. Vou tentar ler sem vomitar. Casal de pastores e dono de clínica clandestina que mantinha pacientes desnutridos e com graves ferimentos pelo corpo, diz polícia. O pastor Júnior Klaus está foragido. E agora ele não tá mais, né? Ele já se entregou. É. A esposa dele, Suelen Klaus, que é servidora da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte do CMTT, foi presa. Eles dois foram presos. Na verdade, o pastor já se entregou, né? E falou que a esposa dele não tem culpa, Aham. enfim. Mas é essa notícia, basicamente. No momento da abordagem, ele tentou fugir, o que já Isso. diz muito quem tá no erro ou não, né? Exatamente. Eles tinham... Acontece o seguinte, ó. Eles são... Os dois são pastores. Você consegue... Eu não sei se a gente anotou o nome da igreja deles, Bua, mas aí dá uma conferida só no nome da igreja deles. E aí eles tinham esse... Eles chamavam que era uma espécie de centro de reabilitação. Uhum. Pra receber dependentes químicos. Mas no fim das contas, você sabe como é. Quem já assistiu aquele filme Bicho de Sete Cabeças? Uhum. Tá ligado com o Rodrigo Santoro? Fica uma recomendação de filmaço pra você assistir aí na sua casa. Pra mostrar um pouco sobre essa violência dentro de muitos desses lugares de reclusão psiquiátrica e tal, sabe? Já é estranho, sei lá, mas é a minha opinião, né? Eu acho estranho quando igrejas tentam Pois é. tratar problemas assim, porque muitas vezes a gente sabe que Pois é. é complicado. Eu acredito que você também, o Buba também, acredita no potencial da igreja de salvar pessoas, acredita que dependentes químicos podem encontrar salvação na igreja. Agora, o caminho tem que ser voluntário deles. Exatamente. Quando o caminho é contrário e a igreja quer falar, não precisa de um psiquiatra, não. Eu cuido desse dependente químico, aí não, aí começa a ficar estranho. Então sim, a igreja salva vidas e não tem a menor dúvida disso. O trabalho social que eles fazem é um trabalho tremendo, dá um senso de comunidade para essas pessoas. A gente viu, inclusive, a Laura falando sobre isso. Ouça o último papo com a Laura Sabino, sobre como a igreja é um lugar onde essas pessoas realmente encontram acolhimento. Agora, quando você está falando de um internato desse, uma clínica onde o paciente, no caso específico, você pegou o nome aí? Peguei. É uma igreja evangélica que chama Batista Nova Vida. Perfeito. Aí eles tinham esse casal aí, a Suelen Klaus e o Junior Klaus, eles comandavam essa clínica. Já tá errado ter esse termo, eu nem devia estar usando esse nome de clínica, porque não haviam médicos no locais, perfeitamente. Eram dois pastores que eram administradores e eles tinham ali seus funcionários. Era um campo de concentração. Depois a gente foi descobrir isso, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente vê na matéria é quando alguém era internado lá, levava 30 dias até o primeiro contato com a família. Era isso que pediam os pastores. Não, 30 dias pra gente começar a desenvolver o trabalho. Eu nem sei se isso é padrão em outras clínicas, mas isso não era uma clínica, então foda-se. Aí diziam, inclusive, que o Sr. Klaus participava, isso daí em depoimento de pessoas que estavam lá, presas, né? Internadas não, presas. Que o Sr. Klaus participava dessa reunião depois de 30 dias pra também monitorar o que vão falar. que vai falar. Se falar isso, vão falar que ele é louco. Se falar isso, vão falar que ele tá sob surto psicótico, isso e aquilo, lá. E aí os caras ficavam presos lá. Você tinha, em uma delas, porque depois descobriram um segundo local, mas a primeira, onde a matéria foca, você tinha pacientes de 14 a 96 anos, como você disse no começo, mais de 50 pacientes. Tinha apenas duas alas. Uma era de dependentes químicos, ou também, eles tinham lá, por exemplo, uma pessoa com autismo, que estava internada lá por ser autista. Sim. Como assim? Pois é. Porque aí já suspeitam o quê? Que a família só queria se livrar de alguns indesejáveis, pagavam ali uma mensalidade que chegava a R$1.300 por mês. Um salário mínimo. Tipo assim, imagina, uma família falava, eu não quero cuidar desse indesejável, tem a clínica do pastor lá e custa 1.300. Lá, bota lá e foda-se, esquece, entendeu? Então você tinha essas duas alas onde ficavam os mais jovens, que variavam de dependentes químicos a alguns tipos de neurodivergências que estavam lá presos. E que tinham mais mobilidade, né? Porque na outra ala também já tinha a galera mais velha que não se movia muito, tinha outros tipos de problemas. E lembrando que eles também cozinhavam pra eles mesmo lá. Tanto que tem um dos jovens que ele tá com uma queimadura muito grave lá. Eu vi as fotos, é bizarro assim. Porque ele se queimou com banha pra cozinhar pra eles. Pra cozinhar pra eles. Aqui, ó, durante as investigações, a polícia descobriu que todas as vítimas são do sexo masculino e possuem entre 14 e 96 anos. A maior parte com deficiência intelectual, deficiência física, autista e alguns dependentes químicos. Todos foram levados para o local de forma ilegal e involuntária.
onde eram confinados mediante pagamento de, no mínimo, um salário mínimo. E Pois uns é. ficavam até amarrados, né? Que tem o videozinho do cara amarrado Sim, lá. E Tem tudo. também, ó. Porque é Lá eles eram mantidos trancados em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico. Eles diziam que recebiam uma fatia de cuscuz e um chá de manhã e que comiam era arroz e macarrão, e aí de vez em quando frango e salsicha e não tinha mais nada. Era isso. Era basicamente uma comida também do cara tá preso. Sim. Os que fossem indisciplinados eram amarrados. Os mais idosos foram encontrados com, tipo, tudo urinados, Uhum. condições sanitárias deploráveis. Cara. E eles só descobriram o caso porque o de 96 anos teve que dar entrada no hospital com uma situação, num quadro de saúde grave, de infecção, certo? E aí, acho que foi um desespero dos pastores, tipo, não, vamos levar ele pro hospital, porque senão ele vai dos morrer maus aqui dentro. tratos, né? É. Por conta dos maus tratos e das péssimas condições sanitárias ali. Então, nossa, senão ele vai morrer aqui dentro, vamos levar. Aí as autoridades e os médicos suspeitaram no hospital, foram atrás e descobriram esse verdadeiro campo de concentração que estava sendo mantido por esses dois pastores aí. É. O pastor Junior Klaus e a esposa Suelen E o Klaus. rapaz autista, vai lembrar que ele também apanhava, jogavam água fria nele lá, Sim. pra ele não ficar fazendo nenhum tipo de barulho, aquela Pois coisa, é. não fala. E infecção urinária Ou seja, também. torturado, disseram que o menino estava urinando sangue. E Bizarro. uma das partes mais bizarras era que os presos lá dentro, que tinham melhores condições físicas e que eram um pouco mais disciplinados, eles ganhavam cargos de monitores e eles começavam a trampar Olha isso. vigiando outros. E Caralho. esses caras que eram problemáticos e que estavam numa situação problemática, acabavam sendo violentos com os outros e xingavam, ameaçavam. Aspas, né? Livre aspas aqui. Aham. Pra um deles que disse que teve cara que falou assim: eu vou te matar lá fora. Você entendeu? Você não vai se comportar, eu vou te matar lá fora. Esses eram os monitores escolhidos pela equipe desse campo de concentração comandado pelos pastores, mano. Pastor só tirando dinheiro da família que já não sabe como cuidar dessas pessoas, né? Já não tem uma condição nem mental de como cuidar de um avô, de um Aham. sobrinho que tem algum problema. E o pastor se aproveita dessa fragilidade, cobra 1.300, põe no bolso, Sim. põe os caras tudo numa casa lá no meio do mato. Mas isso ainda dando o benefício da dúvida pra essas famílias, né? Porque não põe a mão entendeu? no fogo, não. Que todo mundo que deixou uma pessoa internada lá dentro é inocente Não, também, não. entendeu? Não, inclusive as famílias estão sendo investigadas Tem também, que né? ser. E tem que ser, entendeu? Nossa, mano, Porque imagina, mano, você... imagina você ter um filho autista e você colocar ele numa clínica com dependentes químicos comandada por pastores. Não tem nem médico lá. Que currículo que você viu pra colocar seu filho autista lá, mano? Pois é, e dá pra ver Entendeu? como, tipo, pô, não faz uma pesquisa, né? Tipo, não vai visitar, Ah. não se preocupa com a criança, de como tá. Nossa, é muito triste, cara, Pois é muito é. triste. E Isso uma uma das que a gente fica sabendo que existe, né? Tinha 50, mais ou menos, pouco mais de 50 pessoas em uma fazenda, e na segunda já acharam 43, tá? Nós estamos falando de mais de 90 presos Caralho. nessa essa clínica com aspas gigantescas, que na verdade eram campos de concentração comandados pelos pastores aí. Olha que beleza. Deus Olha me que livre, beleza, mano. Como eu disse, mano, a igreja é um lugar que acolhe muitas pessoas. Agora, a gente não pode misturar as coisas. Já não devia misturar com política. Vai querer misturar com medicina Nossa. também? Aí não, aí você mete o louco, né? Aí Pelo é amor de loucura Deus. já. Aí Aí não dá, aí né? o programa vai lá pra baixo, tá vendo? Aí vai lá pra baixo.